Muito bem, senhores, hoje é dia 23 de março, são quase 3 horas da tarde, faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde. Dia de sol radiante e céu azul aqui em Porto Alegre. Vocês devem ter percebido que eu não estou no meu escritório normal, estou no meu home office, porque o prefeito de Porto Alegre, Marquesan Júnior, hoje, nessa segunda-feira, ele baixou um decreto municipal proibindo os idosos de ir para a rua. Quem tem mais de 60 anos, 65, 60 anos, não pode sair na rua. A menos que vá para a farmácia, vai se alimentar ou tratar da saúde. Fora disso, se for apanhado pelos guardas municipais ou pela fiscalização, o idoso vai ser multado. Se reagir, vai tomar um processo penal e um processo civil. Se não apresentar documento, vai ser conduzido até em casa, mano militare, para apresentar o documento. Não é pouca coisa. Eu duvido que esse decreto seja mantido. Duvido. Mas, enfim, há um clamor público muito grande aí para que os velhos fiquem em casa, os idosos fiquem em casa. Eu tenho 80 anos e estou em casa, estou trabalhando no meu home office. Aliás, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nesse final de semana aí foi uma coisa horrorosa. Assim, eu tenho ligado pelo telefone para dezenas de pessoas, pelo WhatsApp eu me comunico com centenas de todo o Brasil e do mundo. Estou vasculhando tudo que é noticiário a respeito do que está acontecendo, das implicações econômicas, políticas, sociais, culturais. E formei um bom juízo de valor a respeito disso tudo. Estão exagerando. As autoridades públicas, principalmente governadores e prefeitos, estão exagerando. Exagerando. Eu até compreendo. Eu faço cobertura jornalística há dezenas de anos e aprendi que, tanto na economia quanto na política, existem momentos em que o processo de decisões se dá por aquilo que os engenheiros costumam chamar nas suas obras de engenharia de stop and go. Ou seja, para e anda, para e anda. Vai ajustando. Aqui a gente fala e vai ajustando. Vai ajustando. Eu já falo sobre isso aí com vocês aqui. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, segunda-feira, dia 23 de março, 15 horas da tarde, nós temos no Brasil 1.629 casos de vírus chinês. Tem muita gente que fica brava comigo. Pô, você fica falando em vírus chinês? É coronavírus, é Covid-19. Não, para mim é vírus chinês. Começou na China. Aqueles comedores de morcego lá ficaram contaminados e seguraram a informação, como os soviéticos seguraram em Chernobyl, como diz o Eduardo Bolsonaro, e causaram uma pandemia lá na China e para o resto do mundo. Então, números de agora, Ministério da Saúde, 1.629 contaminados. O Rio Grande do Sul, nesse momento, 84 contaminados. Metade disso está em Porto Alegre, 42. O Rio Grande do Sul tem 12 milhões de habitantes, Porto Alegre tem 1 milhão e 300, portanto 10%. Porto Alegre tem 10% da população do Rio Grande do Sul, 1 milhão e 300, por aí, e tem 50% dos casos. Mas não tem nenhum morto, não morreu ninguém, até agora. Graças a Deus não morreu ninguém. Agora, o importante que eu quero colocar aqui para vocês, eu trabalhei nesse final de semana e eu falei com vários médicos, principalmente infectologistas. E o que me chamou mais a atenção foi um vídeo disponibilizado nas redes sociais por amigos do dono da RBS, que a RBS é a Globo aqui do Rio Grande do Sul. Tem o jornal Zero Hora, tem TV, RBS TV, Rádio Gaúcha, eles dominam os meios de comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Pois o dono deles, o Nelson Sirotsky, foi acometido pelo vírus chinês. Foi internado no Hospital Moinhos de Vento, que normalmente
é o hospital dos ricos. Eu sei, o pessoal do hospital ficou bravo comigo por dizer isso aí, mas enfim, eu mesmo vou para lá quando fico doente. Eu não sou rico, sou classe média, assim, mas eu vou para lá também. Eu tenho plano de saúde, Unimed, eles aceitam plano de saúde, eu vou para lá. Mas enfim, o Nelson Sirotsky, ele está praticamente há uma semana lá. É possível até que depois de uma tomografia que ele vai fazer nesta tarde, agora de segunda-feira, ele seja liberado de volta para casa. Mas o que me chamou mais atenção no vídeo do Nelson Sirotsky antes de tarde, eu nem quis disponibilizar a imagem, eu apenas dei a informação no meu blog www.polibiobraga.com.br, mas o que mais me chamou a atenção, eu não disponibilizei o vídeo porque eu achei que ele não estava bem ali na foto. Mas, enfim, mas ele passou uma informação ali que me chamou muita atenção. Ele disse, olha, eu fiz 7 aplicações e vou fazer uma 8ª aplicação nessa segunda-feira, depois uma tomografia. Se estiver tudo bem, eu acho que vai estar, pelo jeito que ele falou, ele deve estar mesmo. Eu vou me embora. Mas ele não disse que aplicações eram essas. Então, eu fui atrás da informação. Porque, surpreendentemente, ninguém está falando como é que estão sendo tratados esses doentes aí. Falar para você, para mim não falar, ninguém fala. Eu falo com tudo que é médico, infectologista, enfim, tudo que é especialidade, enfermeiros, diretores de hospitais, e ninguém me diz, olha, nós estamos tratando dessa forma os doentes. Não, pega o doente, entuba o doente. Pô, tem um hospital aqui de Porto Alegre, o Complexo Hospitalar Conceição, que é federal, que é o maior do estado. Eles até agora há pouco, aí não tinha ninguém internado lá com... Tem lá numa UPA que eles administram, uma Sírios Clínica, um caso. Bom, mas enfim, eu fui atrás da informação, mas afinal de contas, que aplicação, do que está falando o Nelson Sirotsky? E eu acabei descobrindo, né, que é uma solução de hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina mais azitromicina. Azitromicina. Bom, claro, fui pesquisar o que era isso e tal. Basicamente é um medicamento usado muito na malária. Está disponível no mercado aqui no Brasil. Isso aí. Mas os infectologistas e médicos com os quais eu falei me disseram o seguinte, olha, Políbio, cuidado aí com essa informação que você está passando, porque ela possui contraindicações severas para alguns casos. Pessoas que têm hipertensão, como eu tenho, ou que têm diabetes, como a minha mulher tem, não deveriam nem usar esse medicamento. Mas o fato é que ele vem sendo usado. Vem sendo usado. Um médico até me usou um termo ontem que eles costumam usar, fora da bula. Fora da bula. Ou seja, quem se submete a esse tratamento, ele tem que assinar um termo ali de que ele é voluntário. Olha, eu sou voluntário, não é de uso comum, todo mundo vai usar isso aí. Não, não é. Primeiro, ele tem que estar disposto a ser voluntário. E segundo, ele tem que saber que esses remédios possuem contraindicações severas. Agora é o seguinte também, que é outra informação que eu quero passar para vocês. Eu fiquei sabendo, pelo Diário do Nordeste, ontem, que em Fortaleza esse medicamento está sendo usado lá nos hospitais. Está sendo usado. O próprio presidente Trump, sábado, e o Bolsonaro, o Trump reclamou lá da Federal Drug Administration para liberar logo esses medicamentos, né, para tratar lá do povo americano. Né? E o Bolsonaro, eu vi ele falando, dizendo que mandou o laboratório do Exército tratar de aumentar muito a produção, porque o laboratório do Exército já está produzindo esses medicamentos. Então, e disse que vai mandar isso aí para os estados o mais rapidamente possível. Eu acho que é uma boa notícia. Eu acho que é uma boa notícia. Né? Não sei por que a mídia, de um modo geral, não está repercutindo isso aí, prefere ficar tocando pânico nas pessoas, né? Mas eu acho que é uma boa notícia. Se eu for acometido, eu vou querer ser tratado com isso aí. Né? O Nelson Sirotsky está sendo tratado, de outros doentes que eu sei que estão no Moinho de Vento, também em outros hospitais estão sendo tratados aqui, quando concordam em se submeter às aplicações como... Ele falou em 8, hein? 8 aplicações. Eu imagino que seja intravenosa, né? Porque aplicação, ele não falou em ingerir, ele falou em aplicação, né? Bom, isso tudo aí vai me confirmando o que eu tenho ouvido nos últimos dias da parte do próprio presidente Bolsonaro aí, né? Que está sendo crucificado aí por essa mídia cretina que nós temos no Brasil,
a tradicional, que está todo dia arranjando tudo que é tipo de pretexto para atacar o presidente. Né? Se ele age, critico o Bolsonaro. Se ele não age, critico também o Bolsonaro. E não critico os governadores, nem os prefeitos, que estão adotando medidas extremas aí que eu simplesmente acho que são inconstitucionais e ilegais, né? Como restringir o direito de ir e vir assim de modo absoluto, como aconteceu no Balneário Camboriú, como aconteceu aqui em Gramado, como está acontecendo em Porto Alegre. O Bolsonaro mesmo, ele vem tomando medidas a contragosto mais severas. Né? E ele deixou claro no final da semana que muitos governadores estão exagerando e estão agindo dentro da ilegalidade. Até quero falar sobre essa questão da ilegalidade, da inconstitucionalidade para você, mas eu vou pular aqui uma parte do meu comentário, porque já estou me estendendo demais. Então, mas o Bolsonaro disse, olha, daqui a pouco o povo brasileiro vai ver que foi enganado por governadores e prefeitos. E pela mídia tradicional. Vem sendo enganado. O Osmar Terra, que foi secretário da Saúde aqui no Rio Grande do Sul, foi ministro do Bolsonaro e do Temer, que é deputado federal, é médico. Eu estou toda hora publicando manifestações dele no mesmo sentido. Estão exagerando, isso aí tem um viés político muito grave. Aliás, o Olavo de Carvalho tem um comentário no meu site aí hoje, em que ele diz exatamente isso aí. Né? Exatamente isso aí. Tá? A opinião pública mundial e aqui no Brasil estão sendo manipulada de modo vergonhoso por políticos inescrupulosos da direita e da esquerda e por essa mídia que está querendo faturar cada vez mais, aí vender mais jornal, ter mais audiência, que aliás estão obtendo isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou voltar ao stop and go. Então, o presidente Bolsonaro ele tem tomado decisões e às vezes recua. Agora, há pouco mesmo, ele recuou daquela decisão da medida provisória aí que autorizava suspender os contratos de trabalho por 4 meses sem salário. Ele voltou atrás. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, o nosso governador aqui, recuou em várias medidas também. Uma delas foi quando ele mandou fechar os postos de gasolina no domingo, e voltou atrás. Né? O nosso prefeito aqui de Porto Alegre também tem voltado atrás em muitas das suas decisões. Estão ajustando. Né? Está ajustando. De qualquer maneira, assim, o resumo da ópera que eu quero dar para vocês é o seguinte, do ponto de vista sanitário, é isso que eu estou falando para vocês aí. Agora, tem desdobramentos econômicos gravíssimos aí pela frente. A XP, nesse final de semana, trouxe um estudo que diz que o PIB desse ano vai despencar. Nós sabemos. Ele despencando vai levar o nível de desemprego às raias do absurdo. Eles falam até em 40 milhões de brasileiros. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem uma população economicamente ativa de 60, 80 milhões de habitantes, 40 milhões é quase todo mundo desempregado. E uma quebradeira geral, Luciano Hang, da Avan, advertiu num vídeo que eu coloquei aqui também. Quebradeira geral. Então, é preciso ter cuidado aí com essas medidas que estão sendo tomadas, principalmente na área econômica, porque coisas que estão sendo feitas por governadores e por prefeitos aí afetam profundamente a atividade econômica. Provocando uma paralisia de proporções oceânicas. Vocês não tenham dúvida disso. Né? O nosso PIB vai despencar. Esse ano já. E, olha, tem gente aí falando que nos próximos 4 anos nós vamos ficar numa severa recessão. Né? Por último, só, eu lembro para vocês no comentário que eu fiz na semana passada aí sobre os pescadores de águas turvas. Né? Eles estão agindo aí, os pescadores de águas turvas. Eles acham que, do ponto de vista político e econômico, eles vão conseguir ganhar. E tem gente que está ganhando mesmo. E acha que acumulou força política para poder levar a melhor nessa história aí. Eu acho que não vai levar, não. Mas se estabelece um grau de caos, como eu acho que daqui a pouco pode acontecer, caso essas medidas restritivas oceânicas que foram tomadas, principalmente por governadores e prefeitos, não sejam reavaliadas, o que vai acontecer é que o presidente da República não restará outra alternativa a não ser ir adiante. Ele já conseguiu esse estado de calamidade pública aí, e existem pelo menos mais outros 3 estados que ele pode adotar segundo a Constituição Federal, que é o estado, 2 dele, né? De emergência é os governadores e prefeitos que pode, mas 2 deles gravíssimos, né? Que eu acho que vem por aí, se a coisa piorar desse jeito assim como está sendo, e do jeito que
que esses políticos aí inescrupulosos, principalmente o governador e o prefeito, estão agindo, com o apoio da mídia tradicional, não vai restar alternativa senão o presidente Bolsonaro decretar um estado de defesa aí, né? Vai durar durante 30 dias. E serão restringidos, inclusive, muitos direitos individuais com o estado de defesa. Se isso não tiver êxito em 30 dias, vem o estado de sítio. E ele pode sim, a Constituição fala em 3 casos que pode: uma guerra externa, uma grave comoção nacional interna, que é esse cara, que é o caso típico que eu estou falando aqui para vocês, ou uma falha na execução do estado de defesa, né? Depois vocês me cobrem se eu estou ou não pensando direito, né? Eu acho que nós estamos muito próximos de um estado de defesa ou de um estado de sítio aqui, para conter essas pessoas que estão pescando em águas turvas. Aliás, o Bolsonaro disse: olha, vocês mais adiante vão ver que quem tinha razão era eu. E vão ver que vocês foram enganados e manipulados, principalmente por governadores, nem todos, por prefeitos, nem todos, e pela mídia, pela grande mídia. O que vocês acham disso?